Graça e paz em Cristo. Primeiro agradeço a Deus pelas bênçãos e agradeço em seguida a todos que têm acompanhado os nossos trabalhos no Facebook e no YouTube. Moabe e Belém são duas cidades que aparecem logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos capítulos 19 e 35. Moabe é o neto de Ló, que nasceu de uma relação incestuosa. O nome deu origem a uma terra situada a leste do Mar Morto, que mais tarde uma das nações que oprimiram os hebreus durante o período dos juízes. Belém, também chamada Efrata, foi a região onde Raquel, esposa de Jacó, foi sepultada. O rei Davi e o Senhor Jesus são naturais de Belém, próximo de Jerusalém. Belém significa casa de pão. É triste saber que um homem destruiu sua vida e acabou com a sua família só porque não buscou a Deus. A história deste homem está registrada no livro de Ruth. Os versículos 1 a 6 do primeiro capítulo de Ruth falam desta família. A família de Elimeleque. Deus é rei. Esposa Noemi significa amável, formosa. O casal teve 2 filhos, Maló, que significa doença ou adoentado, e Quilom ou Quilion, que significa definhamento ou ruína acabada. Vejamos o que aconteceu com esta família. Mas antes, convido a você para uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, estou aqui em Tua presença, buscando, Pai, a Tua face, buscando, meu Deus, a Tua orientação. Quero Te agradecer por tudo quanto Tens me dado, tudo quanto Tens feito, Senhor, em prol da minha vida e também a favor de todos aqueles, Pai, que têm Te buscado e daqueles que necessitam, Pai, da Tua intervenção. Escolhas erradas e suas consequências é o tema que eu trago para a nossa reflexão. Vamos a fazer o acompanhamento lendo no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Portanto, conforme ouvimos neste versículo, disse que nos dias dos juízes houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu para os campos de Moabe. Portanto, aqui entendemos que houve fome. E a fome foi em toda a terra. Muita gente, muitas famílias foram abrangidas por esta fome. Mas o que nós encontramos aqui é que houve, portanto, um homem de Belém saiu a peregrinar e ele não foi só. Levou sua mulher, assim como os seus 2 filhos. Portanto, esta é a explicação que nós encontramos. Quando há uma situação, o homem leva a sua família e sai da sua terra para uma outra terra. Sai da sua casa à busca de alimento. A princípio, é uma boa medida, é uma boa visão. Diz aqui o versículo 2. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Elimeleque e Noemi, juntamente com os seus 2 filhos, de nomes Malom e Quilion, eles eram efrateus, portanto, eram de Efrata, ou seja, belemitas de Belém, eles vão até aos campos de Moabe.
eles iam à busca de alimento. Mas o final do versículo aqui nos diz que eles ficaram ali. Portanto, saem da sua terra, saem da sua casa, vão para outro lugar. Só que quando chegam lá, em vez de eles buscar o alimento e voltarem, eles ficaram lá. Portanto, Noemi e sua família ficaram em Moabe. Versículo 3 diz que e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Veja só, ficaram lá. Passado um certo tempo, Elimeleque morre na terra de Moabe. E sua mulher fica neste momento, ela e apenas os 2 filhos. No versículo seguinte, 4, diz-nos: os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Então, logo que morre o marido da Noemi, portanto, Elimeleque, a Bíblia nos diz que ficaram apenas ela e os seus 2 filhos. Creio que ela, como mãe, ou talvez os filhos já crescidos, houve necessidade de eles poderem se casar. Mas como estavam numa terra estranha, ao invés de eles voltarem para a sua terra, como acontecia, geralmente os hebreus eram aconselhados, eram orientados segundo os mandamentos, portanto deviam se casar entre eles, não deviam tomar mulheres estranhas. Então, neste momento, nós encontramos estes 2 filhos a casarem com moabitas, com mulheres estranhas. Tiveram que casar porque o pai havia morrido e creio que eles já eram idosos. Havia uma necessidade de poderem dar a continuidade da linhagem do seu pai. E assim tiveram que casar. O versículo 5 diz: e morreram também ambos, Maló e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Passado, portanto, os 10 anos, os 2 filhos também morrem na terra de Moabe. Neste momento, a Bíblia diz que ficou esta mulher, a Noemi ficou, já era viúva e provavelmente avançada de idade, e também ficaram ali 2 outras mulheres que eram, portanto, viúvas também, sem filhos. Era uma situação. Aquela mulher ficou desamparada. O marido não estava para poder lhe dar sustento. Os filhos já tinham morrido e neste momento aquela mulher tinha ficado só com as 2 noras. No versículo 6, nos diz em seguida a palavra de Deus: então se levantou ela e com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Uma boa nova esta. Então ela lá de Moabe ouve dizer que na sua terra, em Belém, na casa de pão, em Efrata, Deus havia visitado aquele povo. Deus havia abençoado aquele povo. Já havia alimento, já havia fartura, já havia comida. Ela acompanha isso. Só que o seu marido já era morto. Os seus filhos também estavam mortos. Esta é a situação que nós acompanhamos desta família. O que é que nós podemos destacar nesta história? Como eu disse no início, escolhas erradas, suas consequências. É o título que eu sugeri para hoje com relação a este trecho bíblico. Portanto, houve uma fome na terra. É lógico, a Bíblia fala-nos de muitas situações de fome.
Quando nós lemos o livro de Mateus, Jesus falando, diz que haverá fomes, haverá pestes, haverá muita coisa, haverá guerras, haverá calamidades. Antes de Jesus houve fomes, pestes, epidemias, calamidades. Nos nossos dias existe isso. Há fome na terra, há tsunamis na terra, há tempestades na terra, há vendavais, há ciclones, terremotos, muita coisa. Há bem pouco tempo, aqui no nosso país, passamos por uma situação de ciclones. O ciclone Idai foi uma calamidade tão pesada para o nosso país. E agora é a pandemia do coronavírus. Portanto, houve fome. E Elimeleque, embora soubesse que Deus era o rei da sua vida, conforme eu disse no início, o nome Elimeleque significa Deus é rei. Então, o nome dele era um nome que tinha um significado bastante forte. E ele sabia disso, que Deus era o rei da sua vida. No momento em que Belém é assolada pela fome, ele toma uma decisão. Claro, tinha que tomar uma decisão. Qualquer um, como pai, como chefe da família, quando há uma situação em casa, sobretudo quando trata-se de falta de alimento, ele tem que procurar, tem que tomar decisão, o que fazer. Mas Elimeleque, uma coisa ele sabia, ele foi à busca de alimento. Mas uma coisa que não fez foi consultar a Deus, foi colocar esta situação a Deus, foi primeiro orar. Apenas ele saiu e foi à busca de alimento. Mas isso não aconteceu apenas com ele. Abraão teve uma situação de fome. Diz a palavra de Deus que ele saiu da sua terra, saiu da terra onde ele habitava, foi até Egito e ali foi peregrinar. Ali foi a busca de alimento. É o que aconteceu. No entanto, o que nós sabemos é que depois de algum tempo, Abraão regressou à sua terra. Abraão não ficou lá. Isaac teve a mesma situação de Abimeleque. Teve a mesma situação de seu pai Abraão. A fome, passou calamidade, passou crise. Por causa disso, saiu à busca de alimento. Quando a fome passou, Abraão regressou à sua terra. Quando a fome passou, Isaac voltou à sua terra. Jacó teve uma situação também de fome. Houve fome em toda a terra. E naquele momento, ele teve necessidade de mandar os seus filhos a procurar o alimento. Os filhos foram até Egito e chegaram lá, encontraram José, seu irmão. E José manda, na verdade, que Jacó e sua família desçam ao Egito. A fome passou, continuaram lá, não voltaram à sua terra. Quando houve fome, foi ele e toda a sua família, 75 membros da família, saíram, foram para lá. Todos eles ficaram lá. Sua família morreu no Egito, morreram todos. E os seus descendentes tornaram-se escravos. Foram ficar todos, permaneceram lá no Egito. Isso foi uma desobediência. E Deus os castigou. Foram escravizados porque não obedeceram a Deus. Abraão obedeceu a Deus, voltado à sua terra. Isaac falava com Deus, ouvia a Deus, voltou à sua terra. Não teve a mesma situação de Jacó. E agora é Elimeleque. Ele saiu da sua casa, saiu da sua terra, foi à busca de comida. Devia ter regressado. Leva a esposa, leva os filhos, chega lá, ele morre, os filhos ainda morrem lá também. Então, aqui, Elimeleque cometeu alguns erros.
E importa neste momento destacar esses erros. O primeiro erro que Elimeleque cometeu na sua vida foi a escolha dos nomes para os seus filhos. Malom significa adoentado, doença. Quilion significa definhamento, ruína acabada. Que nomes? Como é que Deus pode abençoar pessoas que têm nomes de maldição? Muito cuidado na escolha de nomes para os nossos filhos. Temos o caso do nome do último filho de Noé. Ele chamava-se Cão. Veja só que nome. De onde surgiram os cananeus. E este Cão foi que arranjou problemas de ver a nudez do pai. E foi amaldiçoado. O próprio nome é um nome de maldição. Por isso, se você ainda não tem filho, se você, minha irmã, está à espera de um filho, se você, meu irmão, tem uma esposa à espera de um filho, veja que nome vai dar a esse filho que vai nascer. Ore a Deus, busca a Deus. Tem nomes bonitos na Bíblia, tem nomes que podemos encontrar, mas é sempre bom. Se não conhece o significado, vai à internet, busca o significado do nome. Portanto, o outro erro que Elimeleque cometeu foi não buscar a Deus. Quando a gente não busca a Deus, passamos dificuldades. Quando a gente não busca a Deus, passamos momentos difíceis e não saímos deles. Portanto, temos que ter o hábito de buscar a Deus. Temos que conviver com Deus. Temos que falar com Jesus, em nome de Jesus. Temos que ser amigos de Jesus. Portanto, se tivesse buscado a Deus, talvez ele teria tido uma orientação. Um outro erro que cometeu foi ficar em Moabe. Deus disse aos filhos de Abraão para ficar em Canaã. Neste caso, na terra de Israel, não é Moabe. Ele sai e deixa Belém, que é a sua casa. Foi para Moabe. Portanto, temos que ouvir a voz de Deus. Temos que ouvir os conselhos. Temos que ouvir o conselho de Deus. Temos que ouvir a orientação de Deus. Neste momento, amados, por causa da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, as autoridades dão orientações para podermos nos proteger do coronavírus. Tal como lavar as mãos com água e sabão, temos a etiqueta da tosse, e uma das obrigações que temos é ficar em casa. Fique em casa. Por isso, até escolas estão encerradas. É para os estudantes ficarem em casa. Lugares de muita concentração estão encerrados. Inclusive os templos, os cultos estão cancelados. Não existe, não há desporto. É para quê? Para ficarmos em casa. E neste momento que estou falando esta mensagem, tenho em mente que é para pessoas que estão em casa. E eu também estou falando de casa. Fique em casa. Os seus filhos, portanto falo dos filhos de Elimeleque, casaram-se com mulheres estranhas. Eles desobedeceram o mandamento de Deus. O pecado que Adão cometeu foi desobediência. E isso trouxe problemas. Deus tinha dito para não comer da árvore do conhecimento. E disse: no dia que você comer, certamente você há de morrer. Adão ouviu isso, mas desobedeceu e comeu. E a partir daquele momento, a morte veio ao mundo, a doença veio ao mundo, e todas as consequências
que nós passamos hoje, inclusive este problema de pandemia, se nós olharmos na perspectiva bíblica, é o resultado do pecado de Adão e Eva. Salomão, certa vez, ele disse a um rei chamado Simei para que edificasse uma casa em Jerusalém e habitar lá. E ele disse: habita aí e não saia. Você não pode sair daí. E o rei disse: sim, não hei de sair. Mas passados 3 anos, por uma situação que aconteceu, o rei Simei sai de Jerusalém, atravessou o rio, foi para outra parte. E quando Salomão toma conhecimento disso, chamou o rei e lhe puniu. E naquele momento, o pecado, a desobediência que ele havia cometido, o pecado de desobediência era punido com a morte. O rei Simei foi morto, porque desobedeceu ao rei. Portanto, se nós somos ditos para ficarmos em casa, aquele que o diz sabe porquê, e nós sabemos porquê. Porque quando estamos em casa, reduzimos o risco de contaminação, mas também de propagação. Escolhas erradas e suas consequências. Elimeleque e seus filhos morreram porque não escolheram ficar em casa. E eles morreram, trouxeram situação para suas mulheres, deixaram 3 viúvas desamparadas sem filhos. Seja obediente a Deus. Analise as suas decisões antes de executá-las. Há uma situação, tomou uma decisão, mas antes de pôr em prática essa decisão, é bom submeter a Deus. Será que Deus tem aprovado todas as decisões que você tem tomado? Portanto, hoje entrou em vigor uma nova fase. Portanto, a prorrogação do estado de emergência, que foi, portanto, anunciado pelo chefe de Estado. São mais 30 dias para ficarmos em casa. Minha irmã, meu irmão, fiquem em casa. Deus vai nos abençoar. Talvez pergunte: ficar em casa, fazendo o quê? Leia a Bíblia. Leia um salmo. Adore ao Senhor, cante um hino. Jejue. Temos as redes sociais, através do WhatsApp, Facebook. Pregue a palavra de Deus à distância. Anuncie. Interceda pela sua família. Interceda pelo seu vizinho. Interceda pelo seu bairro. Pela sua província. Interceda pela pátria. Vamos interceder pelo Ministério da Saúde, pelos governantes. Intercedamos pelos homens de Deus que têm procurado a palavra para alimentar as suas ovelhas. Neste momento há muitas pessoas que não têm como anunciar a palavra de Deus porque não podemos ir ao templo. É porque estamos em crise. Então, vamos orar a Deus para que esta situação não traga uma crise política, não levante guerras. Fique em casa, ore a Deus. Que Deus ricamente abençoe. Amém.